Estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos então para a entrevista da semana. Ex-árbitro de futebol, conhecido entre os gaúchos, engajado no combate ao racismo, comentarista da TNT Sports. Prazer em te ter aqui no programa de Carrinho da Rádio Taquara, Márcio Chagas. Boa tarde. Boa tarde, uma satisfação estar conversando contigo, com os amigos da rádio. Um momento bem importante, né? A gente está no meio da consciência negra, então muito pertinente a gente abordar essa temática e todas as lutas que vêm sendo travadas há muito tempo. E para início de conversa, Márcio, vamos falar do teu início. Como começou tua trajetória no futebol? Muitas vezes a gente brinca que o juiz é aquela pessoa que tentou ser jogador e não conseguiu. Mas no teu caso, como que se procedeu? É algo que tu sempre gostou de apitar partidas? É algo que surgiu assim de forma espontânea, ao natural? Como que tu fez também para lidar com a profissão ao mesmo tempo, a profissão em paralelo, qual que era, já que ainda até hoje, né, árbitro de futebol não é uma profissão regularizada no Brasil e são poucos que conseguem ganhar um valor expressivo, bom, né, pelo menos dentro de uma média razoável. Então, fala para nós nesse começo de conversa do teu início. Bom, meu início foi em 1999, eu ainda era acadêmico de educação física na Unicinos, e foi meio que inusitado, porque naquele momento eu estava entrando na metade pro final do curso de educação física, eu já estava trabalhando em alguns espaços, mas eu sempre gostei muito do futebol. Eu não fui um jogador frustrado de futebol, eu sempre gostei, mas o meu primeiro esporte, por incrível que pareça, não foi o futebol, era o basquete, que foi o que me proporcionou, inclusive, ser aluno bolsista, tanto no segundo grau, no Instituto Porto Alegre, da Igreja Metodista, no IPA, e depois ingressar na universidade como aluno bolsista também do time de basquete da universidade. Então, eu não fui um jogador de futebol frustrado que não conseguiu jogar e acabou indo para a arbitragem. Eu sempre gostei do futebol e a única maneira que eu me vi pertencente, estando dentro desse contexto, foi através da arbitragem. Foi quando eu fiz o curso em 1999 e desde então eu comecei a apitar jogos amadores para começar a ter experiência o suficiente de quando eu chegasse na Federação Gaúcha de Futebol e tivesse as primeiras oportunidades apitando as categorias de base e depois também profissionalmente eu já tivesse experiência suficiente. Foi o que aconteceu dessa maneira. Então em 99 eu fiz o curso na cidade de Santa Maria, comecei a apitar as competições amadoras, né, em Três Coroas, Monte Belo, Santa Clara e outras regiões, também na Serra Gaúcha, e foi o que me deu bastante base para depois chegar no profissional e já ter uma experiência suficiente de não ficar com medo de ter todo aquele cenário que se apresenta para a arbitragem normalmente, que é um cenário desafiador e muitas vezes covarde, porque a cobrança que se tem com relação aos árbitros é como se fossem todos profissionais e na realidade não são, né? Tem que conciliar com a sua profissão paralela, a não ser alguns que com o processo conseguem se dedicar única e exclusivamente à arbitragem. Mas é como tu falou, né, no início da pergunta, é uma profissão que não é regulamentada, é uma profissão que não é reconhecida, mas ela é cobrada como se fosse profissional, e na realidade não é. Ela é extremamente amadora, e os valores, inclusive, que são pagos aos árbitros é muito irrisório perto do contexto do futebol. Perfeito. Márcio, que balanço tu faz da tua trajetória como árbitro? Parou na hora certa? Poderia ter ido mais longe? Um jogo que te marcou muito, e você já deve ter respondido várias vezes sobre isso, aquele Grêmio Caxias em 2011,
em que houveram acréscimos expressivos no final da partida. Na época aquilo foi muito assunto, porém hoje, especialmente depois do VAR, não tem jogo de menos de 5 minutos de acréscimo, por exemplo. Por que, na sua visão, não era dado tempo realmente perdido na partida? E ainda assim, não compensa, não é? Tudo que o jogo para. Pois essa é uma lembrança, né, que vai ficar marcada o resto da minha vida, mesmo já tendo saído da arbitragem há 7 anos, ainda ela é muito mencionada com relação ao período em que aconteceu esse número alto de acréscimos, que não era nada comum, né? Se tinha protocolarmente 1 minuto no primeiro tempo, 3 minutos no segundo tempo, só que não era uma partida comum, né? Era uma decisão onde uma equipe iniciou muito bem, né, de certa maneira surpreendendo a equipe do Grêmio, que foi o Caxias, fez um primeiro tempo excelente, e no segundo tempo caiu na velha máxima da catimba, né, que é algo que o brasileiro, principalmente quando vai para a Europa, ele se dá muito mal porque ninguém aceita mais essas malandragens de tentar burlar as regras do jogo. E foi exatamente isso que aconteceu, né? A equipe começou a cansar fisicamente, começou a tentar, de todas as maneiras, paralisar o andamento do jogo, causando uma irritabilidade aos adversários, aos torcedores, à arbitragem, à imprensa, a todo mundo. E quando chegou para dar o tempo de acréscimo, no primeiro momento eu dei 6 minutos, e o gol aconteceu dentro dos 6 minutos, não foi dentro dos 8. Né? Só que quando se faz toda mudança e toda maneira, toda mudança e qualquer nova modificação, qualquer situação inusitada se causa um certo estranhamento, né? Só que dentro de todo esse período dos 8 minutos o goleiro caiu 4 vezes, né? Houve expulsão, houve jogador caindo para substituição. Então, eu não me arrependo nem um pouco do tempo de acréscimo que eu dei. E não tinha sido a primeira vez, porque quem já me conhecia dentro daquela mesma competição, eu já tinha dado 10 minutos de acréscimos numa partida em Caxias do Sul entre o Juventude e o São José no primeiro turno. Então, surpreendeu porque não era nada corriqueiro. Hoje em dia a gente vê que todas as partidas falou em mínimo 5 minutos, eu diria que no mínimo 6 minutos, né, é o tempo de acréscimo que normalmente acontece nas partidas, óbvio que pela paralisação do VAR, que muitas vezes é demorada, mas também pelo respaldo que as comissões de arbitragem e a própria CBF faz com que os árbitros tenham essa coragem de dar o tempo real de acréscimo e sair daquele protocolo antigo que a gente tinha de 1 minuto no primeiro tempo e 3 minutos no segundo tempo. Com relação ao tempo, né, eu acredito que eu saí no tempo certo. Eu não teria mais como dar continuidade na minha carreira como árbitro depois de ter passado por várias situações de racismo dentro do futebol gaúcho, e a minha grande queixa era exatamente com relação ao futebol gaúcho, porque quando eu saía para apitar Campeonato Brasileiro, eu sempre fui muito respeitado, nunca tive problema algum com relação à minha cor, mas aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, é um estado que não evoluiu, e ele tem uma marca muito, muito forte com relação à questão racial, porque só se reconhece as etnias italianas e alemãs e a negritude simplesmente que é colocada como se não existisse no contexto social e na construção desse Estado, e automaticamente a gente tem um Estado extremamente segregador e racista. É muito triste, realmente, e a gente, depois aqui na entrevista, a gente vai abordar mais essas questões de racismo. O futebol gaúcho parece que em alguns pontos não evolui, né? Só involui. Mas antes disso, Márcio, vamos sair dos campos, você sai dos campos e falar da tua oportunidade de trabalhar na televisão. Era algo que passava pela tua cabeça um dia, de que estaria do lado de cá, debatendo, analisando e não sendo analisado? Bom, na realidade eu tinha um planejamento de pelo menos chegar até os meus 45 anos apitando, né? Eu tive que encerrar minha carreira aos 37,
E quando surgiu o convite de trabalhar na RBS TV, também surgiram outros convites, inclusive de me inserir na política. Eu não quis, porque poderia, né, independente da decisão que eu tomasse, iria surgir uma boataria de que eu havia ou estivesse, de repente, querendo me promover na política, ou quisesse me promover em virtude de uma denúncia. Mas aí eu quis dar continuidade dentro da arbitragem, que é a área que eu vim atuando há mais de 15 anos, só que agora de uma outra forma, né? Comentando, para dar uma didática e explicação ao grande público, porque infelizmente não é só o grande público que não entende, mas também os próprios jogadores não sabem as regras do jogo. Então dá de uma maneira, a partir da minha experiência nos gramados, agora falando de uma maneira teórica, né? O de porquê de determinadas decisões, conforme o livro de regras, para que as pessoas tivessem um conhecimento maior. Foi uma experiência bacana, né? Foram 6 anos trabalhando dentro da RBS TV, né? Óbvio que aconteceram, e eu não posso deixar de mencionar isso, vários episódios de racismo durante o período em que eu era comentarista também, principalmente quando eu ia trabalhar na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, que era onde os torcedores tinham uma manifestação muito mais raivosa e racista do que qualquer outro lugar, né? Houve uma luta e o que me restou foram fazer denúncias, né, com relação a isso. Mas foi um período de muita experiência, com um certo tempo assim antecipado. Eu tinha essa ideia de fazer logo após o encerramento da minha carreira, que eu previa, pelo menos ia até os 45 anos, mas aconteceu um pouquinho antes. E nesse período que tu iniciou na televisão, os primeiros anos de RBS, tu passou a conviver com o lado da análise, como a gente mencionou, e aquele lado em que é preciso analisar o comportamento, as atitudes, as decisões do árbitro. E por vezes a gente na televisão, no rádio, não pode deixar de citar, na maioria das vezes, né, os erros que ocorrem. Como que é não relevar esses erros, mas ao mesmo tempo, estando do lado de cá, mas tendo vivido o campo, entender que o juiz tem um lado humano, que muitas vezes é fácil do lado de fora ver o erro, mas lá na hora da partida, do lance, do momento, não se tem toda essa percepção, não é? Não é, até porque também não há um treinamento adequado, né? Então, se fala muito que a arbitragem está ali só para fazer aquilo durante os 90 minutos. Na realidade, o árbitro ele não tem auxílio, não tem amparo, não tem treinamento adequado. Se faz uma pré-temporada no final de semana para, durante uma competição inteira, tentar aplicar aquilo que foi feito no final de semana. Agora o treinamento é por conta de cada um, as condições são colocadas por conta de cada um, e isso tem que ser levado em consideração também. Então, quando se fala em arbitragem no Brasil, se fala como se fosse uma atividade onde as pessoas vivessem única e exclusivamente da arbitragem, quando na realidade não acontece isso. O árbitro de futebol no Brasil ele se divide entre uma profissão e ser árbitro de futebol. Então, quando os erros acontecem, a gente tem que levar em consideração várias situações, inclusive do dia desse árbitro. Se ele teve o tempo ou teve um dia para descansar, para focar, para mentalizar aquela partida, e a maioria não tem isso. Porque em dia de jogo, principalmente gauchão, os árbitros viajam horas antes de apitar a partida, chegam cansados no local da partida, no estádio, e muitas vezes não tem uma alimentação adequada, um preparo mental, um preparo físico condizente para suportar todas as exigências que são feitas não só do grande público, mas também da própria comissão de arbitragem, que não dá apoio algum para a arbitragem. Então é muito covarde, né, a gente analisar e tentar fazer qualquer tipo de comentário indo direto na questão pessoal. A gente tem que analisar o profissional e levar em consideração tudo que envolveu para determinada situação e decisão que ele tomou na partida, levando em consideração que ele é um ser humano e ele vai errar. O jogo de futebol não vai ser um jogo perfeito. Se os jogadores que têm uma condição muito melhor do que os árbitros de treinamento e preparo chegam na hora do jogo decisivo, erram, imagina o árbitro, que muitas vezes não tem, né, esse preparo adequado para
para exercer a sua função. Exatamente, é preciso haver essa compreensão. E na tua carreira de árbitro na TV, depois como analista, inicialmente no campo, pela exposição, você mencionou a questão do racismo, que foi algo em que, ao longo dos anos, foi muito sofrido por você. Mas, em compensação, a tua característica nunca ter se entregado. Sempre buscou combater o racismo. É complicado falarmos em ser humano se sentir prejudicado por ser correto e buscar respeito. Mas tu teve prejuízo em declaradamente sempre ter denunciado essas manifestações e se exposto? Com certeza. Denunciar o crime de racismo muitas vezes torna, né, a vítima o vilão e o criminoso a vítima, né? Se há um processo de inversão, porque o negro ele tem que provar, ele tem que evidenciar, ele tem que quase que justificar o motivo da sua queixa, o motivo da denúncia, né? Óbvio que eu perdi muitas coisas com relação às denúncias e o fato de estar à frente dessa militância antirracista, porque quando eu fiz essa, e gostaria que os ouvintes prestassem atenção no seguinte, não foi somente o caso de Bento Gonçalves que aconteceu comigo durante o meu período de arbitragem. O caso de Bento Gonçalves foi o 5º caso denunciado. Eu já havia feito 4 denúncias anteriores de situações, inclusive naquele mesmo gauchão, né, de uma situação que aconteceu com um jogador do Esporte Clube Rio Grande, o São Paulo de Rio Grande, quer dizer, numa partida em Pelotas, quando um torcedor xingou o goleiro da equipe de macaco, que até às 3h30 da manhã em Pelotas, esperando o número do BO para poder anexar na súmula depois. Então, quem denuncia, muitas vezes se dá mal, né? Perde não tem retaguarda, tem que investir e pagar do seu próprio bolso. Eu não tive nenhum auxílio jurídico da federação, nem do sindicato dos lados. Então, quando eu fui para o enfrentamento, eu tive que botar advogado por conta, né? Eu não tive auxílio, amparo algum, muito pelo contrário, me forçaram o máximo possível para não levar adiante a situação e deixar quieto, né? Com a premissa e a promessa de que eu poderia futuramente, se eu ficasse quieto, ter algum benefício e privilégio de não ter denunciado. Mas, como eu fui um cara muito bem educado pelos meus pais, e sempre tive essa questão racial em pauta dentro da minha casa, desde a minha infância, eu sou um cara que eu continuo levantando a bandeira, vou ensinar os meus filhos a não se calarem por esse tipo de crime, e quando eles tiverem que denunciar, que eles se sintam à vontade, e eu vou dar um apoio suficiente para eles se sentirem acolhidos e respaldados. Bom, muito triste isso, Márcio, e eu vou fazer agora 2 perguntas. A primeira é sobre a saída da RBS. Você fala se preferir, se é algo que te incomodou pela forma como aconteceu, se você lidou naturalmente com isso, mas daí a gente já avança para a oportunidade na TNT Esportes, antigo Esporte Interativo. Como está sendo esse trabalho? Quais eventos tu transmite? Tu sai do regional e vai para o nacional? A exposição aumentou? Como que está sendo? Bom, está sendo muito importante o reconhecimento, né, nacionalmente do meu trabalho, né, que ele tem uma vinculação ainda ao período dos campos, né, dos gramados. Então, isso para mim foi, assim, foi uma surpresa, porque de certa forma eu sei que o mercado de trabalho aqui no Rio Grande do Sul se fechou com a minha saída da RBS, né? Até porque é uma questão muito estrutural e conservadora e até provinciana, de que quando há uma denúncia e se menciona quem são os agressores, automaticamente se perde oportunidades. Quando eu saí da RBS no ano passado, no dia 24 de abril, já havia todo um processo que vinha se desenhando há algum tempo, né? Muito em virtude das minhas manifestações e por ter feito uma matéria com o UOL em 2019, onde eu fiz uma denúncia que foi uma matéria que deu uma repercussão muito grande nacionalmente, com o título de Matar Negro Não é Crime,
que era algo que eu escutava frequentemente, não só no período em que eu apitava, mas também como comentarista dos torcedores na Serra Gaúcha, né, que matar negro não é crime, é adubar a terra. E ali nasceu a minha demissão, porque o meu ex-chefe não gostou do fato de eu ter feito a matéria com um outro canal, né, no caso o UAN, onde ele se sentiu traído, mas ao mesmo tempo ele nunca foi parceiro para também fazer uma matéria e dar as imagens do que acontecia durante as transmissões de torcedores, inclusive tentando invadir a cabine para bater em mim. Foi uma experiência muito boa na RBS com relação aos colegas. Agora, com relação a gestores, ela foi péssima. Porque quando eu fui convidado, eu não bati na porta da RBS em 2014, para assumir a função de comentarista de arbitragem, no dia que eu assumi, que foi no dia 5 de maio de 2014, depois de ter sido apresentado em toda a programação, eu falei para o gestor da época que eu estava entrando na RBS, mas eu não ia deixar de ser negro, que eu ia continuar lutando, e se acontecesse situações onde eu tivesse que fazer a denúncia, eu iria fazer. Não seria a RBS que iria me impossibilitar e me barrar de fazer essas denúncias. E durante o período em que eu trabalhei, eu tive que fazer inúmeras denúncias, também como comentarista. Né? E nunca tive apoio também da emissora, nunca tive apoio jurídico da emissora. Sempre houve a tentativa de calar a boca, de não levar adiante. E como eu fui criado e faço essa criação dos meus filhos para que eles não se omitam e não tenham medo, eu continuei fazendo as denúncias até que chegou um determinado momento que meu ex-chefe se incomodou, e aí, durante o ano de 2019, eu fui começando a perder cada vez mais o espaço dentro da emissora, até que chegou em 2020, quando começou a Covid, né, e deu uma paralisação em tudo, no mundo inteiro. No primeiro mês eu fui desligado da emissora por telefone, num período em que a minha mulher, minha falecida esposa na época, estava fazendo um tratamento de câncer e não foi levado nem em consideração isso também. Então, infelizmente, os gestores, eles não têm compromisso algum de luta, né? Simplesmente fazem eventuais movimentos nos períodos em que vão dar audiência, mas na realidade dentro do espaço estrutural dessas emissoras, e aí o que eu falo não é somente da RBS, porque as outras também não têm compromisso algum, mas no geral a estrutura é extremamente racista e não é um compromisso de luta, não é um compromisso de debate, não é um compromisso de tentar avançar nessa temática. Tu entende que o engajamento das empresas, Márcio, é mais voltado para a questão de tu precisar dar uma satisfação para as pessoas, de tu ser engajado quando é conveniente? Tu tem essa opinião? Pois é, Márcio, é uma coisa bastante complicada porque as empresas geralmente elas se envolvem em causas, em engajamentos de maneira superficial, não é? Ali no período em que, enquanto é conveniente, enquanto é melhor para elas, não é? É isso aí, enquanto está dando retorno, né, e está dando pico de audiência, tá legal. No momento que não está dando, simplesmente o assunto é esquecido. Eu falo isso com propriedade porque em 2014, quando eu fiz a denúncia, foram feitas várias campanhas, vários programas, várias matérias. Durante os 5 anos em que eu estive dentro da emissora, e ao longo desses 5 anos, quando eu dei continuidade ao processo contra o Clube Esportivo de Bento Gonçalves e acabei ganhando a causa em 2019, a nota do encerramento do processo com a minha vitória, ela foi pífia, foi mínima. Porque não havia mais interesse de falar sobre aquele assunto. Porque o sistema racista, ele achou que ele me acolhendo dentro daquela emissora, a dívida e o crime estava sendo pago de alguma forma. Complicado. Bom, mas hoje você está na TNT Esportes e falando de arbitragem, tu não pegou o VAR, Márcio. Hoje o futebol praticamente está sendo jogado com ele.
de forma bastante polêmica, não é? Em quase todos os locais de exposição. O quanto isso, na tua opinião, tirou a autonomia do árbitro ou, pelo contrário, favoreceu a sua arbitragem se bem utilizado? Bom, eu sou extremamente favorável ao VAR, tá? Então, eu acho que é uma ferramenta que deveria ser utilizada de uma maneira muito melhor, mas infelizmente ela não é tão bem usada em virtude da falta de treinamento, né, da falta de compromisso que a CBF tem com relação à arbitragem. Então, há uma cobrança excessiva com relação aos árbitros, como se eles não fossem errar mais, mas não tem como colocar um árbitro de vídeo sem ter a mesma capacidade e a mesma qualidade do árbitro do campo. Né? Porque fica uma certa dúvida do árbitro do campo com relação a quem está no vídeo, até em questão de confiança. Porque enquanto o árbitro de vídeo for concorrente de um árbitro do campo, a gente fica, né, na dúvida se daqui a pouco aquela informação realmente ela é para ajudar na decisão final. Então, enquanto não houver uma equipe específica de árbitros que apitarão os jogos da primeira divisão, os jogos da segunda, da terceira e da quarta, mas os árbitros do campo e os árbitros do vídeo, equipes definidas e específicas, não vai passar tranquilidade suficiente para o árbitro do campo. Então há sim uma insegurança total. Muitas vezes o árbitro dentro do campo ele usa o VAR como uma bengala para tomada de decisão. Ele não banca suas decisões, né, na expectativa de que ele vai ter uma informação para salvar e fazer com que ele tenha uma arbitragem perfeita. Isso não existe. Sabe? Tem situações de interpretação que para mim pode ser falta, mas o árbitro de campo não interpreta como falta e eu tenho que respeitar a decisão dele. Né? Então, isso falta hoje em dia para a arbitragem brasileira. A autonomia para bancar suas decisões. E mesmo que tome as decisões equivocadas, tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado porque foi a visão que ele teve naquele momento. Óbvio que em lances capitais, né, como um gol, não gol, essa bola ultrapassou a linha ou não, né, um lance de pênalti, se foi dentro ou fora da área, mas aí com contato para passar informação, uma agressão fora do campo visual do árbitro, quando o árbitro tem que tomar uma decisão de expulsar um jogador por não ter visto, e também para a correção de uma advertência que pode acontecer do árbitro se equivocar na marcação do cartão ali e aplicar um cartão errado para um jogador, achar que aplicou para um outro e acabar expulsando, para ter uma justiça maior. Né? Agora, o resto vai continuar sendo da mesma forma. A interpretação do árbitro tem que prevalecer. Eu penso, Márcio, o que você acha sobre isso? Até eu quero te colocar. O problema talvez esteja no protocolo, que analisa muita interpretação, não é? Na realidade é isso aí. O protocolo, como ele é desenvolvido, né? E para mim, que é uma opinião muito pessoal, os árbitros deveriam participar da coletiva de imprensa no final da partida. Com certeza. E dar as explicações teóricas e técnicas do porquê de determinadas decisões quando o grande público não entende, né? Quando há uma polêmica muito grande com relação a determinado lance. Então, participa da coletiva de imprensa, somente os árbitros com a imprensa, sana, né, as dúvidas com relação do porquê da decisão e fim de papo. No minuto tal, no minuto 28, foi tomada a decisão assim, assado, a partir da regra tal, por isso. Fim de papo, resume, porque a decisão do árbitro de futebol é sempre questionada. E aí a gente pode fazer uma analogia, né? Quando se vai num tribunal de justiça comum, aqui, civil, criminal, as decisões dos juízes não são colocadas em xeque, em dúvida. Se respeita independente do pensamento dos advogados de defesa ou dos de acusação. Então é assim que tem que funcionar. Transparência para que todos entendam, gostando ou não da decisão, ela foi tomada por quem domina aquele conteúdo da regra do jogo. E como que você analisou a saída do Gaciba da comissão de arbitragem? Praticamente havia um clamor de dirigentes e profissionais
por isso. Foi a melhor decisão ou foi uma cortina de fumaça? Pra mim foi uma sacanagem que fizeram com o Garcia. Garcia pode tocar, né, a comissão de arbitragem, mas os árbitros continuarão sendo os mesmos, né? Então, ele estava fazendo um trabalho com o que ele tinha à disposição. Se é o melhor ou não, era o que as federações também indicam como sendo os seus melhores, porque esse trabalho de indicação dos árbitros que fazem parte do quadro nacional partem das federações. E se os árbitros não estão dando conta do recado, de onde ele vai tirar árbitro? Vai tirar árbitro da onde? É muito mais difícil formar um árbitro do que formar um jogador de futebol. Até por uma pressão tremenda que se tem com relação e o pouco retorno financeiro para os árbitros. Então, se os clubes não tiverem uma participação efetiva, disponibilizarem até um valor da sua grana de televisão, da sua cota de televisão, para que a arbitragem seja cada vez melhor, não adianta reclamar. Não adianta reclamar, porque a arbitragem brasileira é uma profissional. O árbitro, muitas vezes, ele tem uma outra profissão paralela para poder se manter no dia a dia, até porque ele funciona por sorte. É o sorteio que define a escala. Né? Então, uma profissão onde tu tem que ter sorte para trabalhar e tu não pode colocar os melhores do momento, né? Porque tem que colocar no sorteio para saber se ele vai ter sorte de cair naquela partida ou não. Cara, não tem como reclamar. Infelizmente, o Brasil, ele exige demais a arbitragem, mas ele não facilita em momento algum para que se coloquem os principais árbitros para atuar nas partidas. Então, deveria haver um movimento completamente oposto, né, com relação a sorteios, com relação à pressão que é colocada das federações, dos clubes, dos dirigentes, dos empresários, em cima da federação, e a Comissão de Arbitragem Brasileira ser completamente independente. Ela não pode ter uma sede, uma sala dentro da CBF com os dirigentes batendo na porta o tempo inteiro para incomodar, para reclamar de arbitragem. É a mesma coisa como se os torcedores ficassem batendo na porta dos dirigentes todos os dias reclamando a contratação de determinados jogadores. Enquanto não tiver essa autonomia, a arbitragem brasileira vai patinar e está perdendo cada vez mais espaço no sul-americano e mundial. Tanto que não tem nenhum árbitro brasileiro considerado entre os 50 melhores do mundo, depois de mais de 50 anos, sempre tendo algum destaque. E nos últimos anos, a arbitragem brasileira está completamente desacreditada. Exatamente. Para encerrar as questões de arbitragem, você tem se manifestado com muita força nas últimas semanas sobre os fatos lamentáveis que vêm ocorrendo na divisão de acesso, de agressão, de muita confusão. Como ex-árbitro, de que forma você tem observado isso? Eu tenho observado com muita preocupação, porque há uma agressividade, uma cobrança muito grande com relação à arbitragem, né? E esse tipo de situação ela acontece muito pela negligência da Federação Gaúcha de Futebol e o TJD, que quando tem a oportunidade de punir exemplarmente, mas punição forte, ela simplesmente tenta amenizar, né, as agressões com relação à arbitragem. No meu entendimento, no regulamento da competição, tinha que prever que qualquer tipo de agressão à arbitragem, a equipe do agressor perderia os 3 pontos. E se acontecer uma agressão como aconteceu contra o árbitro, aquele Rodrigo Crivellaro, que aquela equipe seja rebaixada na hora. Porque os clubes têm que ter um compromisso também com relação aos seus atletas na hora da contratação. Porque senão fica uma gandaia, né? É muito fácil, o atleta vai lá e comete aquela agressão criminosa em cima do árbitro e depois o clube lava as mãos a demiti-los. Mas na hora de contratar, vocês não fizeram uma entrega de um código de ética, de um código disciplinar para esses jogadores, para eles entenderem como é que se desenharia qualquer tipo de situação que fugisse da alçada do clube. Até que o jogador tem um compromisso também e pensar nas atitudes que ele vai tomar durante uma partida com relação à arbitragem.
Então, a Federação Gaúcha e o TJD deveriam ter posições firmes e extremamente punitivas. Porque não adianta, depois de jogadores profissionais, que a maioria tem mais de 20, 22 anos, tu ficar de uma maneira pedagógica, educativa, tentando ensinar como é que ele deve ter as suas atitudes dentro do campo de jogo. Pune, acaba a situação, vai doer nos primeiros, mas os demais vão aprender. Perfeito, perfeito. E Márcio, já encaminhando aí as últimas perguntas do nosso papo, a gente precisa falar de futebol tecnicamente. A gente já falou muito de arbitragem, das questões muito pertinentes e importantes do racismo, mas aqui no Rio Grande do Sul tudo é Grenal, tu sabe bem, e passado esse período aí de árbitro, hoje tu já está nos comentários, não está aqui no estado, time do coração é algo que tu não revela, que tu fica para ti, é algo que realmente hoje tu não torce, tu separa esse vínculo emocional, e já estendo a pergunta para saber como que tu avalia o momento de Grêmio e de Inter. O Inter aí num ano um pouco mais tranquilo e o Grêmio nessa situação delicadíssima de Brasileirão. Pois é, com relação à manifestação de determinados clubes, do que se gosta, não, infelizmente, quem trabalha com o futebol, ele não tem como... No estado que a gente vive, no Rio Grande do Sul, não tem como se manifestar. Né? Não tem como levantar a bandeira, a não ser que tu levante a bandeira e automaticamente tu assuma o risco de fechar determinadas portas, né? Então, eu não me sinto à vontade de dizer qual time que eu torci um dia. E torci um dia, hoje eu não torço. Eu assisto as partidas, mas eu não torço mais. Porque depois que a gente sai desses bastidores, né, da arbitragem, começa a se deparar com várias situações, o desgosto ele é muito maior, ele é muito grande com relação a isso. Porque tu começa a perceber que todo aquele movimento que os torcedores muitas vezes têm pela paixão, aquilo ali é fantasioso, né? Porque é um ambiente hostil, é um ambiente onde muitas vezes os torcedores são motivados pela paixão e não pela razão e acabam tomando atitudes de selvageria dentro do futebol. Então, eu prefiro ser um admirador do futebol hoje, não levanto bandeira para nem Grêmio, nem Inter, né? Assisto as partidas dos dois clubes, mas eu não me manifesto como torcedor de nenhum dos dois times. E o Grêmio, no meu entendimento, né, a situação é completamente delicada, acho que não reverte pela bola que vem jogando dentro das partidas. Né? É um cenário muito desanimador, assim, com relação a imaginar que possa reverter e ter uma campanha inusitada, histórica nas próximas partidas, mas eu também não posso dizer que bata o martelo com rebaixamento, porque enquanto tiver a possibilidade de reversão, o torcedor tem que acreditar que pode daqui a pouco se manter na primeira divisão. É improvável, mas não é impossível. E o Inter, eu acredito que vai ficar, mais uma vez, vai ficar para ganhar a vaga para Libertadores. Tem feito uma campanha regular, né? É um time que não tem assim, nenhum grande destaque, mas é um time que está bem treinado, tem um bom conjunto, né? Vai, acho que garantir a vaga na Libertadores, mas é muito pouco ainda. Eu acho que os dois clubes de ponta do nosso estado, né, eles não fazem planejamentos de ganhar campeonatos nacionais. Isso é meio desanimador assim, para quem torce, né, porque se pensa sempre na possibilidade de adquirir uma vaga para Libertadores, mas não se pensa no campeonato maior, do Campeonato Brasileiro, né, porque tem um glamour também em ser campeão brasileiro. O Grêmio foi o último do nosso estado em 1996, o Internacional em 79, e para Grêmio e Inter, que são duas potências mundiais, os dois são campeões mundiais, independente de corneta, né, que se tem aqui, um é campeão FIFA, o outro não é campeão, não sei o que, os dois são campeões mundiais.
Eu acho que o pensamento ele é muito pequeno com relação a só adquirir vaga para a Libertadores e a partir de competições curtas pensar em títulos. Eu acredito que o pensamento deveria ser de começar a ganhar as competições nacionais também. Mas é isso, o meu pensamento. E tem o Juventude também, né? Que vinha fazendo uma boa campanha, mas ganhou na última rodada, mas ainda não se livrou da possibilidade de um rebaixamento. Então, o futebol gaúcho aí, ele demonstra, né, muito da falta de estrutura e do investimento também da federação com relação ao futebol gaúcho nas outras divisões. Acho, e aí é um pensamento muito pessoal, de que poderíamos ter mais de 6 equipes, tanto em série C, D e A. Mas, infelizmente, não é o que acontece pela falta de investimento também pelo empresariado aqui no Rio Grande do Sul com relação ao futebol gaúcho. Sem dúvida, por um tempo eu cheguei a ter a ideia e o pensamento de que a polarização na dupla Grenal prejudicava esse investimento nos clubes do interior. Ótima lembrança do Juventude que, ao meu ver, fez partidas muito boas nesse campeonato, partidas em que não pontuou com vitória ou até com empate, poderia ter uma campanha melhor ainda que vem tendo, e é assustador imaginar que vai fazer em 2023, daqui a pouquinho, 20 anos que tem campeonato de pontos corridos aqui no Brasil, e os 4 de São Paulo já venceram, o Flamengo e o Fluminense já venceram, o Cruzeiro também, o Atlético vai vencer agora, e nada de Grêmio e Inter, não é? Exatamente. É triste, né? A gente analisar esse contexto de que depois das competições com pontos corridos, os times gaúchos simplesmente abdicaram da possibilidade de competir, né, para chegar. O Internacional no passado deixou a desejar, né, e no fim, ainda com possibilidade de ser campeão na última rodada, patinou em casa, né, com um empate contra o Corinthians, com um erro de arbitragem, que a gente tem que enaltecer, que no meu entendimento aconteceu, né, mas antes desse erro de arbitragem, o Inter também patinou ao perder para o Sport, né, e fez as últimas rodadas, meio que entregou de bandeja o título para o Flamengo. E o Grêmio, a última grande campanha em Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, assim, com possibilidade de ganhar o título, foi em 2008. Isso. Né, quando virou um turno com 11 pontos de diferença para o segundo e acabou entregando a competição também. Então, eu vejo que por menor, quer dizer, por mais que a gente observe que os investimentos nos clubes do centro do país sejam maiores, eu acho que os clubes daqui do Rio Grande do Sul poderiam pensar em competições nacionais, não só na Copa do Brasil, mas também no Campeonato Brasileiro com maior carinho. Com certeza. Bom, Márcio, quero muito agradecer a tua participação aqui no De Carrinho. A gente há algumas semanas vinha agendando esse papo. Que bom que agora deu certo. E para finalizar, quais teus projetos para o futuro? O que tu planeja? Continuar na TNT? Também fora do futebol, esses engajamentos que tu tem? O que tu planeja aí do que virá pela frente? Bom, na verdade, o meu planejamento é continuar, né, atuando dentro da arbitragem, mas como comentarista no canal TNT. Está sendo uma grande oportunidade de trabalhar numa emissora de nível nacional. E agora de pensamentos a longo prazo é esse, sabe? Dar continuidade nesse trabalho que está sendo muito, muito bom para mim, em termos de evidência nacional, permanecer mais um tempo e posteriormente começar a direcionar outras situações também profissionais, mas por enquanto é a manutenção nesse trabalho aí que para mim está sendo bem importante. Então, Márcio, ótimo final de ano e a gente se fala mais adiante. Com certeza. Um abração, obrigado pela oportunidade. Tenho meu contato, um ótimo final de ano também. E que tenhamos uma
boa virada, né, para 2022 ser um ano bem melhor que o de 21, já numa perspectiva de podermos conviver, né, novamente de uma maneira melhor, porque esses 2 anos aí com pandemia, com certeza, foi um grande aprendizado para a gente rever vários pensamentos e também modificar nossos hábitos de vida. Certo, se Deus quiser. Abração. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Este foi Márcio Chagas, ex-árbitro de futebol, comentarista de arbitragem, hoje da TNT Sports, canal de televisão fechado, antigo esporte interativo. Foi o papo dessa semana aqui no De Carrinho.